Né, aquele pedido que todo mundo adora ouvir, passar na frente, né, curte, compartilha com os amigos. Aí aquela perguntinha que parece clichê, mas que não é não, que a gente gosta de ouvir. Por que que você escolheu teatro, Vitor? Eu escolhi teatro porque eu acredito muito nessa multiplicidade de linguagens que o teatro consegue abarcar, assim. Nesse lugar da universidade, onde você aprende muita teoria, apesar de que eu acho que muita coisa prática eu fui aprendendo também, eu consegui ver um pouco de interpretação, de música, de expressão vocal, corporal, e aprender um pouquinho de cada coisa, assim, eu acho que me elevou enquanto artista, né? Enquanto esse devir de ser e de poder fazer e realizar a parte da dramaturgia também, sabe? A gente tem as disciplinas dramaturgia A, B, C e D, pelo menos no meu currículo 4 tem, né? Tinha. Mas foi muito legal saber que você também tem a possibilidade de ir para esse campo um pouco literário, talvez, assim. E o teatro, ele acabou me contemplando muito nesse lugar de poder fazer várias coisinhas ao mesmo tempo, que na sua totalidade são as artes cênicas, né? Uma honra entrevistar você, viu? Uma pessoa que eu admiro bastante, apesar da gente não ter tido muito proximidade nesses tempos, né? E fico muito feliz, assim. E assim, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão entrando agora no curso? Assim, uma dica? Não se assustem com a aula da Nina e nem a do Paulinho. É, leia bastante. É, leia bastante, assim. Eu acho que é importante, assim, a leitura nesse lugar, porque a gente acaba sendo cobrado por uma coisa que eu venho falando, de novo, voltando ao fator de vir de escola pública, né? A gente na escola pública não tem muito suporte para ter uma escrita acadêmica. Não tenham medo da escrita acadêmica, ela não é esse monstro, mas ela precisa de um pouco de prática, de um pouco de dedicação, assim, que vem com a leitura e vem com uma certa calma, sabe? Toda universidade tem seus defeitos, né? A UFOP também tem os seus, assim. A gente se sente um pouco perdido no início, no sentido de, nossa, eu não sei fazer isso, eu não sei relacionar estudos de Aristóteles com uma poética dele, com uma tragédia. Respira, calma, todo mundo passou por isso, todo mundo ficou no mesmo barco. E peça ajuda, sabe? E tem muitas pessoas no The Art que me ajudaram, que estão aí para ajudar. Outra mensagem que eu deixo, que pode ser muito contundente também, a gente vai enfrentar professores que a gente gosta, professores que a gente não gosta tanto, aulas que a gente vai amar, aulas que a gente vai odiar, mas nunca se sintam não pertencentes à universidade. A universidade é para todos, independente da bagagem que você tem, sabe? E correr um pouco atrás, assim, também. Não espere que a universidade te dê de bandeja as coisas. Precisa ter um jogo de cintura, precisa ter um pouco de gana e vontade, assim, de proatividade, que a gente aprende, a gente acaba saindo bons profissionais, assim. Quando a cortina sobe e a luz da noite, entre as três paredes, esses talentos formidáveis, os sacerdotes da arte sagrada, representam como as pessoas comem, bebem, amam, andam, vestem seus casacos. Quando das cenas e das frases mais banais tentam desencavar uma moral,
pequenina, fácil de entender, útil para fins domésticos. Quando em mim, variantes me apresentam sempre a mesma coisa, a mesma coisa e a mesma coisa. E vem cá, nesse ano de 2016 que você entrou, como que estava, assim, conta pra gente como é que estava o contexto político, tanto do país como principalmente do nosso departamento, assim, o nosso posicionamento político do departamento, dos alunos, enfim. Eu me lembro muito bem que foi o ano da ocupação, assim, foi pós o golpe contra Dilma, né? E foi um momento de muita tensão, assim, por parte da gente que tá ali discutindo coisas, né? Porque eu não isento a arte de um papel político muito forte. Acho que ela tá muito ligada nisso, assim, principalmente a arte contemporânea. E estar entrando na universidade no mesmo ano, ter aquela paralisação, e ter a ocupação aproximou muitas pessoas, afastou muitas pessoas também umas das outras, né? Mas eu acho que depois, reavaliando todo o contexto com o tempo, entende-se, né, que era um momento em que estava todo mundo com muitas questões na cabeça, assim, relacionadas ao cenário político. O que, sinceramente, eu acho que não tenha mudado muito, assim, hoje em dia. É um cenário político assustador, tanto quanto foi em 2016, assim, de incerteza, de achar que existia uma impossibilidade, mas que entrar no ano de 2016 foi muito notório por isso, pela ocupação e pela movimentação política que existiu ali, e entender que a arte ela acaba atravessando questões políticas, né? Mesmo que você faça um espetáculo que fale sobre relações amorosas, mas existe política ali quando você fala sobre relações pessoais também. E isso eu vi na ocupação, coisas que têm a ver com relações pessoais que atravessam esse tipo de situação. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Oi, Vitor, tudo bem? Como é que você tá? Olá, a gente está indo na medida do possível, né? Preocupado com o que está acontecendo em Ouro Preto, em Minas inteira, mas é um momento de prestar solidariedade, principalmente, né? Sim, com certeza. Realmente está acontecendo muita coisa muito tensa, né, nesse momento que a gente está fazendo essa entrevista. Hoje mesmo a gente teve notícia ali do desabamento, né? Muito complicado mesmo, inclusive muito bom você lembrar disso, né, para a gente deixar registrado. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Ela quer viver, amar, vestir blusas de cores vistosas, mas eu já tenho 25 anos e o tempo todo a faço lembrar que não é mais jovem. Eu sou o Victor Pitombeira, eu sou natural de Mariana mesmo, ali perto de Ouro Preto, né? Uma das poucas pessoas da região que conseguem ter acesso à universidade ali. Me sinto muito contemplado por isso, apesar de querer que mais pessoas da minha cidade tenham acesso ao FOP. Como
comecei na companhia Maquinaria Companhia de Teatro, que era um projeto social de Mariana, aos 13 anos, que, aliás, muitas pessoas desse projeto também formaram na UFOP. Posso citar o Edgar Barros, o Gleidson Passos, um projeto que infelizmente acabou, né, mas que é muito importante, porque formou vários artistas aí. Também tive uma passagem em pequenos grupos, também na CIA Bem TV, que é um projeto de ex-alunos da UFOP, um projeto muito bacana que me abraçou aí durante 2 anos, assim, no final da graduação, e venho realizando esse percurso dentro da UFOP como licenciando em artes cênicas, fora da UFOP também fazendo outros trabalhos paralelos, em outras universidades também, e outros trabalhos que não necessariamente têm a ver com artes cênicas, como a música, assim, que me chamam muito a atenção. Mas sigo aí como um entusiasta do cinema também, de outras linguagens artísticas. Isso eu acho muito interessante, Vitor, porque às vezes a gente fica dependendo muito da instituição, do que tem lá, né? E a gente fala muito sobre fazer coisas, né? Então você teve essa proatividade, digamos assim, né? De realmente ir atrás de coisas novas. E eu também acho muito interessante você trazer essa vertente da dramaturgia, né? Que para mim, por exemplo, que entrei em 18.1, é uma coisa que eu, até o momento que eu vi mais forte mesmo, foi em você, assim, né? Tanto a proatividade, assim, de saber que você está ajudando seu colega de curso a estar ali realizando uma coisa muito, muito importante, né, que é a finalização de um curso, tanto como uma aprendizagem pessoal também, assim, e muita coisa reverbera dali, sabe? Porque, de fato, a universidade, ela dá um aporte teórico, mas é no fazer mesmo que você acaba encontrando formas de resolução de problemas, fórmulas de aceitar coisas que até às vezes o mercado de trabalho, quando eu fui ver, não te dá tanto suporte. Por exemplo, a gente tem uma sala preta, a gente tem salas abertas para a gente poder ir lá e fazer reserva e ensaiar, coisa que depois, vendo no mercado, eu vi que é muito difícil, assim. Alugar uma sala para o ensaio é muito caro, assim. Então, o DEARTH, ele é esse espaço universitário do erro. Não quer dizer que sejam trabalhos que não tenham um profissionalismo, muito pelo contrário. Não existe amadorismo, assim, ali, mas existe um local, assim, onde as pessoas estão experimentando coisas, assim, e estar junto dentro desse processo com os meus colegas foi muito interessante. Legal. E agora, uma mensagem para as pessoas que estão começando a pensar e a fazer o TCC. Assim, eu fiquei com muita dificuldade no meu início, assim. Escreva com o coração, sabe? Não é o trabalho da vida, não precisa ser, não necessariamente tem que ser uma coisa que não seja boa, sabe? Mas faça um trabalho que você tenha orgulho dele para você, sabe? Faça um trabalho que te contemple como artista, como arte educador, ou como diretor, ou como ator ou atriz, ou atuante, mas faça algo que você vai chegar daqui a 10 anos e falar, poxa, tem um TCC que eu dissertei sobre isso, assim. É chato da NCC, mas fácil, você consegue se enquadrar. O importante é você ter uma escrita que não te deixe desesperado. E para eu não ficar desesperado, e uma dica que eu deixo é escrever sobre coisas que você gosta. Pode ser que depois o orientador vá lá e te faça para tirar. Por exemplo, meu TCC a priori tinha 40 e tantas páginas, mas é porque tinham 2 páginas que eu escrevi sobre Lady Gaga, Lana Del Rey, tinha uma página que eu falava sobre a sociedade da imagem, sobre Instagram. Fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, do meu coração, sabe? E acho que isso é uma boa dica, assim. Não se importe se alguém disser, nossa, seu TCC é em primeira pessoa. O TCC tem que ser em terceira pessoa.
Não, escreve da forma que você quer, é o seu trabalho, assim. Adorei. O povo com dificuldade de escrever, o cara vai lá e escreve 40 páginas, gente. Muito bom, né? Mas foi no freestyle, foi assim, montei meus tópicos e vou, agora eu quero falar sobre isso. Teve uma página inteira que eu falei sobre Harry Potter, tava afim de falar sobre Harry Potter, né? Porque eu falo muito sobre o movimento da fanfic, né? Falei, pô, mas a fanfic tem tudo a ver com Harry Potter. Então vamos lá falar sobre Harry Potter, o que foi na sua vida. Virou só uma nota de rodapé no final. Mas o importante é que é um lugar ali que se vê que fui eu que escrevi, que é do meu coração, que é do meu interesse, assim. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o seu tema do TCC e como que foi para você o processo de fazer um TCC e principalmente nessa questão do contexto da pandemia, né, que a gente sabe que muda bastante. É bem explanado durante o meu TCC, né, que ele foi realizado inteiramente no contexto desse cenário do distanciamento social, né, tanto a experiência de estágio que é narrada no TCC, quanto a própria tessitura dele. Foi um lugar assim que, de certa forma, eu fui bem privilegiado por já ter uma certa bagagem dentro das artes visuais, de já ter esse repertório em cinema, para poder abrir meu horizonte e entender o teatro e as artes cênicas, aliás, entender as artes cênicas em outros lugares que não era o teatro, assim. Se você pensa no teatro nessa questão ontológica, né, do artista e a presença, né, a pandemia ela obrigou a enxergar as artes cênicas em outro lugar, porque o distanciamento social não permite que você esteja presente para o fazer teatral. Então eu falei assim, pô, caraca, aonde que eu vou pesquisar agora, sendo que eu tô sozinho, né? E uma coisa que me afetou bastante durante o processo de pesquisa foi exatamente o fato de não ter com quem conversar sobre o que eu estava pesquisando, porque eu não estava em contato com outras pessoas que estavam pesquisando aquilo, nem meus colegas do DeArte, né? Óbvio, tem os meus amigos que eu converso no WhatsApp, no Instagram, mas é diferente de você estar ali tomando um cafezinho com a Lu, né, na cozinha e falando, nossa, minha pesquisa é disso, 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 que você acha? Me dá uma referência, me ajuda. Isso me afetou bastante. Eu conversei muito com o meu orientador, o professor Paulo Maffei, sobre essa questão de estar dentro de uma pesquisa e muito isolado dentro dessa pesquisa por conta do distanciamento social. A pesquisa ela fala basicamente sobre a fotografia, né, e de como eu tive que observar elementos das artes cênicas dentro da fotografia e dentro da imagem, né? Relações possíveis entre cenicidade e imagem. Ainda mais porque a pandemia a gente se viu enquadrado em imagem. Estamos aqui agora conversando baseado em imagens, né? E a gente foi realocado de um lugar de espectador, né? Até falo no meu TCC, né? As cadeiras dos teatros agora estão vazias, né? E agora a gente cede o lugar, a gente vira algoritmo, né? A gente vira uma imagem pixelada em telinhas. E fazer esse estudo sobre a imagem durante a pandemia, para mim foi bem difícil. Teve atravessamentos bem pessoais, assim, acho que ninguém ficou bem com esse distanciamento social, mas também eu acho que é um estudo bem pertinente, né? Não é novo, esse estudo já vem de antes dessa situação pandêmica, fala sobre a imagem e o teatro, né? Fala sobre o teatro digital, né? Mas tá de frente com isso, né? E você ter essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, sobre retratar sobre esse tema, me atravessou bastante, assim, falar sobre isso. E falar principalmente sobre a sociedade da imagem, assim, que agora está tão em voga, né, com esse distanciamento social. A gente ficou
surtado com tanta live nos últimos 2 anos, assim. E é sobre isso um pouco, assim, um pouco essa intersecção entre imagem e fotografia, o lugar da pandemia e como a gente enxerga a própria arte, né? Ela também sabe que eu não tenho grande consideração pelo teatro. Ela ama o teatro e lhe parece que, com isso, presta um grande serviço à humanidade, à arte sagrada. Mas para mim, o teatro contemporâneo não passa de rotina e superstição. Adorei suas dicas, vou usar. E para o seu orientador e para sua banca, Vitor, olha para essa câmera agora e pensa que você está olhando nos olhos deles, na verdade, né? E fale do seu coração. Eu tenho muito a agradecer. Tenho, sim, óbvio, né? O meu TCC ele não foi um TCC 10, assim. Eu tirei um 9, assim. Teve muitos erros gramaticais, assim. Eu acabei juntando muitos assuntos, ele acabou ficando confuso. Foi essa resposta que eu tive. Mas eu me identifico naquilo. Eu sou uma pessoa que pensa demais, que pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Não esperava um retorno diferente, assim. Tenho muito a melhorar como escritor, né? A questão da vírgula foi muito apontada, mas eu pensei, é assim que minha mente funciona, ela vai atropelando coisas e assuntos e tal. Eu ainda vou ter que rever ele antes de mandar para o repositório, assim. Mas eu achei bastante contundente tudo que foi falado, assim. Me identifiquei naquilo que foi falado, assim. É a mente do Victor pensando. Talvez seja uma mente com vírgulas aleatórias mesmo, porque às vezes eu estou escrevendo no calor do momento e esqueço, deixo passar uma coisa, deixo passar outra. Mas eu diria para o Ernesto, que foi da minha banca, para a Raquel, agradecer muito pelos apontamentos, assim, por estarem ali lendo e leram com carinho tudo que eu tinha escrito, abriram a mente para um TCC que é muito diferente. Ele fala sobre coisas assim não tradicionais, né? Pensar que é um TCC sobre fotografia dentro de um curso de artes cênicas e saber que existem docentes que se abriram para essa temática, para mim foi bem interessante. E agradecer muito ao meu orientador, Paulo Maffei, assim, por ter abraçado a ideia, por ter me dado referências, porque foi um tema que eu queria escrever, mas não tinha conhecimento teórico nenhum, assim. Fui aprendendo ao longo da minha escrita, assim. Li muito. Acho que eu li mais do que escrevi. Isso não foi ruim, assim. E agradecer muito aos meus colegas também, que me ajudaram, que me deram apoio emocional também, porque é uma fase da vida que a gente fica... a gente não pode normatizar, mas é uma fase da vida que a gente fica um pouco desorientado e com a saúde mental um pouco fragilizada, assim. E ter meus amigos, mesmo que virtualmente, por perto, foi muito importante. E qual que é a sua avaliação do corpo docente? Aí, assim, você pode falar tudo. Quais são seus professores preferidos? Quais que você acha que podia melhorar? Por que podia melhorar? Claro que também só falar aquilo que você se sentir à vontade, né? Eu encontrei grandes mestres, assim, ali dentro do The Art, né? Eu acho que me despertou muita coisa de bom. Por exemplo, estar junto com uma aula da Nina Caetano, assim, me mostrou que eu estava certo quando eu queria buscar coisas além do teatro ali. Apesar de estar estudando dramaturgia ou arte contemporaneidade, que a gente viu bastante performance, eu consegui ampliar muito meu horizonte, assim.
Outros mestres também me causaram isso, como o Paulinho, assim, com toda aquela coisa da historiografia, do teatro, assim. E eu que venho de escola pública, né, que não tem muito embasamento sobre história, que a escola pública, no meu caso, foi um pouco sucateada essa parte, né? E poder fazer esses links entre a história do teatro e coisas sobre revoluções e tal, me colocou num lugar de conforto, assim. Tem outros professores também, outras professoras. A Raquel Castro, que acabou estando na minha banca, foi uma professora que me abraçou muito nesse sentido. O Ernesto também me abraçou muito, é um professor muito querido para mim, sim. E quanto aos outros professores que para mim não me acrescentaram tanto assim, não me cabe citar nomes, mas acho que quando eu não me senti à vontade sendo quem eu sou dentro de uma sala, sabe? Quando se projetava em mim uma ideia de um aluno que na verdade não era quem eu sou, sabe? Quando eu me sentia desconfortável em falar, desconfortável em errar, sabe? Eu acho que eu entendi essa dicotomia entre os professores. Professores, por exemplo, como a Aline Mendes, que eu acho maravilhosa, que tratava a gente com a fala que, desculpa a palavra, mas a fala mais burra que a gente pudesse dizer numa aula. Ela nunca tratou a gente como uma pessoa menor em comparação de processo cognitivo, sabe? A gente estava sempre ali, junto, construindo junto, horizontalmente. Fora isso, existiram outros professores que não, assim, que eu tinha medo de falar, que eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, e eu acho que se eu pudesse dizer que algo pudesse mudar no corpo docente, seria professores que fossem mais abertos à pluralidade de alunos que existe ali no departamento. Nem todo mundo vai ter um repertório muito grande sobre arte, sabe? Vai ter muita gente de escola pública como eu ali, que também vai se sentir um pouco perdido com aquilo tudo. E eu acho essencial abraçar todos, assim, cada um com a sua subjetividade, assim. Quando a cortina sobe e a luz da noite, entre as três paredes, esses talentos formidáveis, os sacerdotes da arte sagrada. Você me fez lembrar de uma informação fofoca que surgiu assim no meu ouvido, que eu vou aproveitar já que você falou disso, sobre a possibilidade do curso de bacharelado voltar a ter o teste de aptidão. O que você acha sobre isso, já que você falou sobre a pluralidade, né, a questão dessa preparação? Deixe aqui o seu depoimento. Péssimo. Falar que nem a Paula Carosella. Horrível. Me faz mal pensar nisso. Eu acho que, apesar de existirem muitos cursos de teatro que são voluntários, projetos sociais, a gente ainda tem que ter uma visão fora da nossa bolha e entender que fazer teatro é uma coisa bem elitista, assim, estar num curso de teatro. Você vê teatro na escola, talvez também a gente vê teatro na escola, mas você dá esse acesso à universidade apenas às pessoas que tiveram contato com o teatro, colocar esse tipo de ensino numa bolha muito grande, assim. E a minha turma, o 16.1, foi a primeira turma, por acaso, que entrou fora do teste de aptidão. E a pluralidade que a minha turma tem, tanto de pessoas que já fizeram teatro, pessoas que nunca fizeram, foi muito interessante. São vários discursos ali, sabe? São várias vozes diferentes, sabe? E eu acho que a universidade ela tem que estar aberta, sim, para mostrar a possibilidade de estudar as artes cênicas sem você nunca ter contado com ela,
sabe? Eu acho assim, até uma questão um pouco paradoxal, sendo que o curso de medicina não te exige que você já tinha aplicado uma seringa em alguém antes, sabe? Né? Você aprende ali no curso, né? O curso de história não te exige que você tenha lido Mark Bloch antes, né? O curso de filosofia não te exige que você entenda de Platão. Então, por que o nosso curso vai exigir que você tenha uma aptidão? E o que é aptidão, né? O que seria isso? O que se busca quando você fala em aptidão? É um talento, sabe? O que é talento dentro das artes cênicas? Para mim, é enquadrar muito numa verticalidade de pessoas mais talentosas que outras. E eu não concordo com isso. Eu acho que cada artista tem a sua voz, tem seu lugar e tem o seu jeito específico de elaborar e de fazer arte. Que eu acho que a prova de aptidão vai acabar com essa pluralidade que a gente conseguiu conquistar, eu acho, nesses tempos que a gente esteve ausente dela. E que bom, a gente não precisa de qualificar as pessoas por isso. E uma pergunta que não foi enviada, mas que a gente achou muito importante de fazer também, é se você fez parte de alguma iniciação científica, algum projeto de extensão, quais foram, qual que mais mexeu com você? Eu já entrei no The Art, assim, querendo abraçar o mundo, assim. Tanto que logo no segundo período eu já estava enfiado como monitor de dramaturgia, assim. E fui percorrendo vários caminhos em vários projetos. O Mediofop, que não existe mais, foi um projeto muito interessante do Davi, que não está mais na UFOP, ele está aqui na UFSJ. Depois eu fui para o Teatro do Tumulto, tive um pequeno lugar ali na Prop, que é uma parte mais dentro da UFOP, né, que é mais burocrática ali, atuando mais nessa parte das questões mais burocráticas mesmo, que envolvem a pós-graduação. E projetos de extensão, assim, tentei pegar um pouquinho de todos, assim, mas o que acho que mais me engrandeceu, assim, além da multicultural também, que eu tive uma passagem bem forte ali, foi produzindo os TCCs dos meus amigos que estavam formando no bacharel ou na direção, assim. E foi uma coisa de proposição mesmo. Alguns rolaram convites, mas a maioria não. Foi eu dizendo, posso produzir o seu TCC, posso produzir isso. E isso me deu expandiu minha mente sobre o que é fazer na prática, né? Até para chegar no mercado um pouco mais preparado, assim. Isso foi bem legal, assim. TCC da Júlia Oliva, que também está formando agora, o TCC da Marina de Nobile, TCC da Priscila, minha amiga Priscila Moura, todos ali eu consegui colocar o meu dedinho como produtor, assim. Muito legal, Vitor, muito legal. Você conseguiu juntar as coisas, assim, né? Usar da pandemia de alguma maneira, assim, para sua pesquisa. E quais são as suas perspectivas, assim, daqui para frente? Formou? O que você pensa em fazer? Ou o que você já está fazendo? Como que vai ser daqui para frente? Ainda continuo em alguns projetos pessoais, assim, principalmente voltados à música e à gravação de videoclipes, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Ainda estamos em período de distanciamento social, né? Pessoal, ainda estamos, tá bom? A gente foi vacinado, mas ainda estamos, tá? Usem máscara. Então, isso impossibilita bastante o nosso trabalho ainda, principalmente na área que eu quis buscar ali dentro, que é a de direção artística. E que você tem que ter um olhar da totalidade de tudo que está relacionado, né, à questão estética, à questão da própria visualidade ali que está acontecendo. Então é bem trabalhoso fazer esse tipo de direção de forma remota, assim. Mas o próprio
meu percurso dentro do The Art, o meu trabalho do TCC, ele conseguiu abrir portas para mim no sentido de que talvez o mercado de trabalho ele não necessariamente tem que ser o teatro, sim, mas que eu posso trabalhar em vários aspectos da linguagem artística que tem a ver com a mídia ou multimediáticas, sabe? Eu acho que a pessoal da licenciatura tem, tem bastante conteúdo ali, né? A gente faz desde a introdução à pedagogia do teatro até a pedagogia do teatro 3. Esse embasamento teórico, né, que a gente vai lá em Vygotsky, que a gente volta em Piaget, ele é muito interessante, porque você consegue, por exemplo, uma coisa hipotética, trabalhar, por exemplo, na Netflix, fomentando conteúdo para crianças, sabe? Dando seu bedelho ali, né? Trabalhar sobre questões sobre dublagem, trabalhar questões assim que não estão necessariamente dentro do teatro, mas o mercado um pouco se abriu e vem se abrindo, né? O mercado está se abrindo um pouco, assim. Antes, coisas que a gente achava que, nossa, só pessoas formadas em audiovisual poderiam ter acesso a essa vaga de trabalho, mas nós, formandos em artes cênicas, também temos, desde que a gente tenha um repertório, que a gente tenha passado por aquilo. A gente tem incríveis projetos de extensão dentro do The Art que falam exatamente sobre isso. O Media Actors está aí, né? Mostrando possibilidades do audiovisual em encontro com a cena. E eu acho que buscar esses lugares me dão essa motivação para daqui para frente e direto a esse ponto que eu tanto gosto, assim, que é a aliança do audiovisual junto com essa parte cênica, assim. E é o que eu tenho buscado, assim. A faculdade de cinema agora também tem me abrido bastante portas com essa relação, assim. A grade curricular da UFOP é bem completa, assim. Quando a gente pensa que não, mas, assim, a gente traduz o nosso diploma, ele vira Performance Arts lá fora, assim. E as pessoas ficam bem, uou, vocês estudam tudo isso na UFOP? Sim, estudamos. A gente tem desde a introdução à pedagogia até a pedagogia 3, a gente vê dramaturgia A, B, C e D. A gente sai com uma bagagem bem completa, assim, coisas que eu não sei se outras universidades possuem, e sinceramente não tenho esse conhecimento, mas pelo menos vendo o mercado internacional, a gente tem uma coisa bem forte ali, que é uma amplitude muito grande de campos de estudo, assim. Interessante, acho muito importante falar sobre isso, assim, sabe? E assim, enquanto as suas expectativas, né, desse momento em que você entrou, né, quais eram essas expectativas em relação ao curso de artes cênicas da UFOP e se essas expectativas foram sanadas, se você descobriu coisas novas, como é que foi? Eu entrei no curso, assim, meio que de paraquedas, assim. Na verdade, eu entrei em artes cênicas sem nunca ter visto a grade, para eu ter ideia do que eu ia estudar de fato. Eu sabia que eu queria fazer algo relacionado às artes cênicas, não necessariamente teatro, mas tudo que englobava a cenicidade, né, a encenação. E eu trago aqui encenação como um conjunto de vários fatores que vão dar representatividade a alguma coisa. E aí, assim, eu entrei muito assustado a priori, porque eu vi muito teatro, e apesar de já ter passado por companhias desde pequeno, assim, não era necessariamente que eu queria estar totalmente focado, assim, sabe. Eu gosto muito de teatro, mas eu queria mais, queria aprender interpretação para vídeo, circo, eu queria desbravar videoclipe, sabe, todo um aparato audiovisual, assim, mas que de certa forma eu fui buscando, assim, eu não deixei me levar pelo que vinha pela grade, ou o que eu vinha matriculado, sabe? Quando você vai lá na matrícula e vem as disciplinas, assim, que você tem a opção de mudar. Às vezes eu tirava metade e ia fazer cursos por fora, assim, porque eu tinha essa necessidade muito grande de ampliar esse conhecimento sobre artes cênicas
que acabou reverberando no meu TCC, assim, no fim das contas, o que foi bastante positivo. Muito obrigada, viu, Vitor, por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Tenho certeza absoluta que essa entrevista vai servir muito para os discentes que vão chegar, né? Principalmente os discentes que vêm de escola pública, principalmente discentes que são aí de Mariana, de Ouro Preto, né? Que eu acho que você realmente dá um exemplo muito, muito bonito, muito grande mesmo, de autenticidade também, assim, eu acho, sabe? E espero que você tenha consciência disso, assim, de que você realmente ajuda muito nesse sentido. E é isso, um beijo, um abraço, viu? Abraço, eu que agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui. E fiquei agora com um projeto muito bacana que eu fiz no final de 2020, que acabou ganhando o prêmio de Best Latin Drama Video, um prêmio internacional muito importante da West London. Espero que vocês gostem e vejam que as artes cênicas podem abrir caminhos assim que a gente nunca possa ter imaginado. Assim. Grande beijo, pessoal. Bem me quer, mal me quer.